Lá atrás, quando eu estava tentando aprender o meu primeiro idioma estrangeiro, eu me sentia muito frustrado. Porque toda vez que eu tentava falar alguma coisa, eu pensava em português, aí eu traduzia na cabeça, demorava um tempo, e aí eu ficava nervoso e travava na hora de falar. Como tu deve imaginar, eu demorava um tempão para reproduzir esse pensamento que eu tinha na minha cabeça em inglês. Só que as pessoas sempre me diziam, cara, tu precisa pensar direto em inglês, não pode usar português, e eu não sabia como fazer isso. E por isso, no vídeo de hoje, eu vou te dar 3 dicas de como tu pode fazer para pensar no idioma que tu quiser. E também vou te explicar o que significa isso na prática, pensar num novo idioma estrangeiro. Mas antes de começar esse vídeo, cara, deixa o teu like aqui embaixo pro YouTube entender que esse vídeo aqui é relevante e entregar esse vídeo para cada vez mais pessoas e assim eu consigo ajudar os teus colegas a entender definitivamente como fazer para pensar num novo idioma. A primeira coisa que tu precisa entender é que antes da gente se expressar em qualquer idioma que seja pela nossa boca, a gente tem um pensamento, a gente pensa antes em nenhuma língua, tá? O nosso pensamento não tem língua. Quando tu levanta de manhã para tomar a tua xícara de café, tu levanta lá, vai pra cozinha, prepara o teu café, coloca na xícara e o teu cérebro dá todos esses comandos de fazer essas ações. Só que lá dentro, tu não tá pensando em português. A frase seguinte, agora eu vou tomar uma xícara de café, agora eu vou pegar o café, agora eu vou tomar, agora eu vou engolir. Não tá traduzido em português aqui, tu só tá pensando em idioma nenhum. Da mesma forma, quando tu quer expressar uma ideia ou um sentimento em português, tu não pensa na frase, né? Tu cria talvez uma imagem na tua cabeça, uma ideia, um sentimento na tua cabeça. Se tu tá descrevendo, por exemplo, um lugar, tu cria uma imagem na cabeça. E aí ela vai ser verbalizada, essa imagem vai ser verbalizada através do idioma que tu sabe, que no caso é o português. Se, por exemplo, eu falo a frase eu bebi café em português, eu estou simplesmente expressando essa ideia, essa imagem na minha cabeça em português. Agora, eu poderia fazer da mesma forma em inglês, por exemplo. I had a cup of coffee. I had a cup of coffee. Ou j'ai bu le café em francês. Eu estou externalizando a mesma imagem que, porque eu conheço alguns idiomas, eu consigo externalizar de formas diferentes, mas a imagem dentro da tua cabeça é a mesma. Então, para tu falar naturalmente, tu tem basicamente 2 etapas, tá? É o que acontece contigo no português. Tu pensa, tem o teu pensamento, a tua ideia que tu quer expressar, e depois tu vai expressar ela verbalmente através do português, beleza? Essa é a forma natural. Só que o que acontece com a maioria das pessoas que aprende um novo idioma e quer verbalizar no inglês, por exemplo? Elas adicionam etapas. Como assim? Ela primeiro vai ter a ideia dela, aí depois ela vai pensar na cabeça dela como falar em português aquilo, tá? Essa é a segunda etapa. Aí depois ela vai traduzir para o inglês, por exemplo, vai traduzir aquilo dentro da cabeça e só depois ela vai lá e vai externalizar em inglês. Ou seja, ela adiciona etapas e isso trava na hora de falar. O pensar em inglês, pensar em espanhol, pensar em francês, nada mais é do que tu ter as palavras certas para transferir aquilo que está aqui em língua nenhuma através de um vocabulário diferente do português. O problema é que a maioria das pessoas não tem esse vocabulário de forma automática. E aí tem que ficar recorrendo, né? Talvez tu até saiba qual que é aquela palavra específica, a tradução dela, mas aí tu tem que parar para traduzir na tua cabeça e aí tu vai travar na hora de falar. Para contornar isso, a minha primeira dica é a seguinte: Get Massive Input. O que é isso? É entrar em contato o máximo possível com o idioma através de todas as plataformas que tu puder. Todos os recursos estão valendo. Podcasts, filmes, séries, YouTube, palestras, enfim, tudo que tu puder consumir no idioma tá valendo, porque o objetivo disso aqui é tu expandir cada vez mais o teu vocabulário e ele se tornar natural para ti, corriqueiro, ele repetir várias vezes na tua vida, para que tu te acostume com o idioma mesmo. Precisa te acostumar com as gírias e expressões, com a musicalidade do idioma, como é que ele funciona, como que se estruturam as frases dele. Isso é muito importante e por isso tu precisa Get Massive Input. Tudo isso é fundamental para que o idioma comece a fazer parte da tua vida. E é óbvio, cara, todo mundo quer ter essa naturalidade, essa desenvoltura de falar como se fosse um nativo. Só que o que tu tem que entender é que tu precisa de muito vocabulário para isso, para que quando tu pensar numa coisa, tu tenha palavras para poder exprimir esse sentimento, beleza? E a melhor forma de tu conseguir vocabulário, muito vocabulário, é Get Massive Input, é te expor ao máximo ao idioma. Só assim esse vocabulário vai ser natural para ti. Então pensa comigo, cada língua no mundo tem a sua própria forma de descrever as mesmas coisas que a gente diria em português, por exemplo. Eu poderia traduzir esse vídeo inteiro para indonésio, tem mais de 6 mil línguas no mundo, tá? Eu poderia transmitir as mesmas ideias para outra língua. Por exemplo, se eu pegasse esse negócio aqui, caneca, e eu te pedisse para pensar numa caneca,
fecha o olho e pensa na caneca. O que tu vai pensar é, obviamente, um copo e que tem uma alça. Tu pode mudar a cor, talvez, da caneca, mas tu vai pensar nesse negócio aqui. Se eu te perguntar como que eu falo isso aqui em inglês, caneca em inglês, 3 situações podem acontecer. A primeira delas é que tu não sabe como falar caneca, beleza? Talvez tu não saiba, beleza. A segunda coisa que pode acontecer é tu saber me falar de bate-pronto, assim, pô, mug é caneca em inglês. E a terceira coisa que pode acontecer é tu parar um pouquinho pra pensar, pô, como é que fala caneca em inglês? Isso eu sei. Vai demorar alguns segundos e aí tu vai, mug. Demorou um pouquinho, mas tu conseguiu lembrar. Quando tu me fala mug na lata, de bate-pronto, sem parar pra pensar, isso significa que tu já tá conseguindo transformar aquela imagem que tem na tua cabeça na palavra em inglês diretamente, sem usar o português, traduzindo do português pro inglês. Agora, se tu demorou um pouquinho pra lembrar como é que se falava mug, né, como se fala caneca em inglês, ou talvez tu não lembrou absolutamente de como falar, então fica ligado porque eu tenho uma dica muito importante para ti. Uma grande dificuldade de pessoas que tentam aprender novos idiomas não é nem desconhecer as palavras, às vezes é que elas sabem a palavra, mas elas não conseguem lembrar a tempo de falar. E essa é basicamente a diferença entre vocabulário ativo e passivo. Vocabulário ativo é aquele que tu consegue exprimir, é aquele que tu automaticamente fala no idioma alvo, e o passivo é aquele que tu entende as pessoas falando, mas ele não tá tão consolidado a ponto de tu lembrar ele automaticamente, beleza? Essa é a grande diferença. O segredo para tu consolidar qualquer informação no teu cérebro, e principalmente vocabulário, é repetição. Se tem uma coisa que é importantíssima em aprendizagem de idiomas, é repetição, cara. Quantas vezes tu já escutou a frase "The book is on the table"? Já escutou diversas vezes, por quê? Porque ela é muito comum, e de tanto escutar, tu já sabe até o que isso significa. Da mesma forma, as palavras mais comuns do inglês, I, you, he, she, brother, mother, eu não preciso nem traduzir pra ti, porque tu já sabe o que significam essas palavras. Porque elas são muito comuns e tu já repetiu várias vezes em contextos diferentes, em situações diferentes, então elas estão consolidadas no teu cérebro. O mesmo não vai acontecer com a palavra mug, por exemplo, que a gente viu. E palavras menos comuns, tipo mop, toe, bucket, suitcase. Essas palavras elas não são tão comuns e o segredo para que tu consiga internalizar elas é realmente repetir. Repita até aquilo ficar bem consolidado no teu cérebro. Então, quanto mais conteúdo tu consumir no idioma, mais vezes tu vai repetir e mais vocabulários importantes tu vai encontrar. E aí isso vai te ajudar a destravar aquela chavezinha na tua cabeça de pensar em inglês, pensar em francês, pensar em alemão, enfim, na língua que tu quiser. Para tornar a tua fala ainda mais natural, exercita os teus músculos. Como assim músculos, Lucas? Tá maluco, velho? Que músculos? Os músculos mais importantes para tu exercitar quando tu tá aprendendo um novo idioma são dos lábios e da língua. Para treinar esses músculos, tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é repetir aquilo que personagens de séries e filmes famosos que eu gosto falam. Por exemplo, Joey doesn't share food, que é do Joey do Friends. Ou We were on a break, do Ross. Tá? Essas frases são muito marcantes e tu pode sair por aí falando sozinho pras paredes, que nem um louco mesmo. Isso ajuda não só na tua desinibição, porque tem muita gente que tem vergonha de falar mesmo, isso ajuda na tua desinibição e começar a inserir pouco a pouco o idioma na tua rotina, ele vai ficando mais próximo da tua rotina, faz parte daquilo que tu faz na tua rotina. Ficar falando sozinho é a tua atividade do dia, por exemplo. Para que tu seja natural na hora de falar, a tua boca precisa estar moldada e acostumada a pronunciar os sons do idioma, porque às vezes o problema do aluno não é nem o conhecimento, não é nem a automaticidade do raciocínio. O cara raciocina rápido, só que na hora de pronunciar o som ele não está acostumado. Então, para te ajudar a pensar melhor no idioma e conseguir transformar isso na fala, tu precisa exercitar os teus músculos. Então segue essa dica aqui porque é muito importante. E só para quem chegou até aqui, eu tenho uma dica muito importante para ti que quer ter essa malemolência e treinar os teus músculos da boca, os lábios e a língua. A dica é a seguinte: leia em voz alta. Às vezes tu não vai ter saco de ficar repetindo o que o Ross, o que o Joey falam em Friends. Então isso aqui é uma alternativa muito legal, que é o seguinte: tu vai pegar textos curtos, talvez parágrafos bem pequenos mesmo, talvez no Insta, em uma página que tu gosta muito no idioma alvo, talvez trecho de livro, talvez trecho de artigo, não interessa, tu vai ter um pedacinho de texto aqui, beleza? Um parágrafo, e tu vai ler ele em voz alta, repetidas vezes. Por quê? Porque tu vai começar a assimilar os sons e treinar a tua estrutura bucal cada vez mais e todos os dias, para que ela consiga pronunciar os sons do idioma. Então tu vai ver que no início vai ser um pouquinho difícil pronunciar alguns sons, e quanto mais tu praticar, mais tu vai conseguindo
assimilar os movimentos que tu tem que fazer, sabe? Da mesma forma, os movimentos que tu faz na academia, tu vai aprendendo a fazer os exercícios de maneira correta, aqui acontece a mesma coisa. Pratique isso aqui por alguns dias, tá? Pega todo dia um parágrafo diferente, aí hoje tu pegou o parágrafo X, tá, beleza, tem um artigo de um lugar que eu acho massa, e aí tu vai ler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes o mesmo negócio em voz alta, um negocinho curto, tá? Todos os dias. Aí amanhã tu pega outro artigo, amanhã tu pega um negócio no Instagram, enfim, vai fazendo isso por, sei lá, 2 semanas. E depois tu volta aqui nesse vídeo pra me dizer qual foi o resultado que tu teve, qual foi o avanço que tu teve. Cara, todo mundo que faz isso tem um resultado melhor, consegue melhorar a sua pronúncia e a sua desenvoltura no idioma. Essa dica aqui é ouro, cara, é ouro. Eu aprendi com um dos poliglotas que eu estudei e, mano, mudou completamente os meus resultados porque eu não fazia isso com o inglês. Eu comecei a fazer com o francês, comecei a fazer com o espanhol, com o alemão. E, velho, a minha pronúncia e a minha desenvoltura no idioma mudou drasticamente. Foi muito mais rápida a evolução nesses idiomas do que no inglês, porque simplesmente eu não fazia esse treinamento em casa. Então, para resumir, para que tu comece a pensar no idioma estrangeiro, tu precisa de 3 coisas. A primeira delas é entrar em contato ao máximo com o idioma. Segunda coisa, começar a repetir, velho. Tu precisa repetir ao máximo, isso aqui é a chave. E o terceiro é exercitar os músculos da tua boca. A gente já tem a nossa comunidade de mais de 100 mil pessoas lá no Instagram e agora a gente está começando aqui no YouTube. Então eu conto com a tua ajuda para me dizer aqui embaixo nos comentários quais tipos de conteúdo tu quer ver aqui no YouTube, pra gente começar a construir também a nossa comunidade por aqui, beleza? Conto com o teu comentário, pode deixar todos os assuntos que tu precisar que eu vou anotar e ver se a gente faz um vídeo sobre isso também. Aproveita e já deixa teu like aqui embaixo, te inscreve no canal e ativa o Little Bell para conseguir receber todos os conteúdos que eu venho a produzir. C'est tout pour aujourd'hui, meu nome é Lucas Flack, tamo junto e é só o começo.